Existe um som, um zumbido agudo, quase imperceptível. Ele flutua no ar quente da noite. Corta o silêncio do seu quarto. É o prenúncio de uma presença minúscula, mas de poder colossal. Você não a vê, mas a sente. A pele arrepia. A mente entra em alerta. Este não é o rugido de um leão, ou o sibilar de uma serpente. É algo muito mais íntimo, muito mais antigo. É a trilha sonora de um caçador que acompanha a humanidade desde seus primórdios. Um caçador que conhece nosso cheiro, nosso calor, o ritmo da nossa respiração. Ele é o verdadeiro mestre da noite, o soberano invisível do nosso espaço mais sagrado, o nosso lar. Este pequeno ser que pesa menos que um clipe de papel, carrega em si o peso de milhões de vidas. Ele é o animal mais mortal do planeta. Uma afirmação que soa como um paradoxo, um roteiro de ficção científica. Como pode algo tão frágil ser tão letal? A resposta não está em garras ou presas, mas no que ele transporta. O mosquito é um vetor, uma seringa alada, um mensageiro da doença e da desolação. Ele não nos mata diretamente com sua picada. Ele nos inocula com um universo de micro-organismos que travaram uma guerra silenciosa contra nós por milênios, moldando nossa história de maneiras que mal começamos a compreender. Pense na injustiça poética disso. Gastamos fortunas para nos proteger de predadores visíveis. Construímos muros, desenvolvemos armas. Olhamos para as sombras com medo do que pode se esconder ali. No entanto, nosso maior inimigo entra pela janela, passa por frestas minúsculas, pousa em nossa pele com a delicadeza de uma pluma. Ele é a prova de que o maior perigo nem sempre vem com barulho e fúria. Às vezes, ele chega como um sussurro, um zumbido irritante que precede a tragédia. A história da humanidade está intrinsecamente ligada à história deste pequeno gigante. E é uma história escrita com febre, delírio e sangue. O mistério do mosquito é o mistério da própria natureza, complexa, indiferente e incrivelmente eficiente. Ele não tem consciência de seu papel como o maior assassino da história. Ele apenas segue seu instinto, uma programação genética afinada ao longo de mais de 100 milhões de anos. Ele busca sangue não por maldade, mas por necessidade. A fêmea precisa das proteínas do nosso sangue para nutrir seus ovos, para garantir a próxima geração. E nesse ato de sobrevivência, nesse ciclo de vida e reprodução, ela se torna o elo fatal em uma cadeia de transmissão que redefiniu civilizações, decidiu guerras e continua a ser um dos maiores desafios para a ciência e a saúde pública global. A picada do mosquito é uma obra de engenharia biológica, uma performance complexa e brutal, disfarçada de um pequeno incômodo. Não é uma simples agulha. A probóscide, aquele apêndice afiado que perfura nossa pele, é na verdade um conjunto de 6 estiletes finos como o cabelo, cada um com uma função específica. 2 deles, equipados com pequenas serrilhas, cortam a pele com precisão cirúrgica. Outros 2 mantêm o corte aberto como afastadores. Um 5º estilete busca um capilar sanguíneo, sondando o tecido como uma broca inteligente. O 6º, e mais crucial, injeta saliva, e é na saliva que a mágica sombria acontece. Essa saliva é um coquetel químico sofisticado. Contém anticoagulantes para manter o sangue fluindo livremente, impedindo que ele coagule e entupa o canal de sucção. Contém também anestésicos locais, que diminuem a dor imediata da picada, nos dando menos chance de perceber o ataque e esmagar o intruso. É uma estratégia brilhante de furtividade. Enquanto o mosquito se alimenta, ficamos alheios ao roubo e à invasão. Mas é essa mesma saliva que serve como um cavalo de Troia. Junto com essas substâncias, o mosquito pode injetar vírus, parasitas e outros patógenos que ele adquiriu ao picar um hospedeiro infectado anteriormente. É aqui que o mosquito se torna o vetor perfeito. Ele não adoece com a malária, a dengue ou a febre amarela.
Ele é apenas o transportador, o intermediário indiferente. O parasita da malária, o Plasmodium, por exemplo, realiza parte de seu complexo ciclo de vida dentro do mosquito. Ele se reproduz e migra para as glândulas salivares do inseto, esperando pacientemente pela próxima refeição de sangue. Quando o mosquito pica um novo humano, os parasitas pegam carona na saliva e entram na corrente sanguínea da vítima, iniciando um novo ciclo de infecção. O mosquito, portanto, não é apenas uma seringa suja, ele é uma incubadora e um sistema de entrega móvel. Este mecanismo o tornou perigoso ao longo de toda a história. Em um mundo sem conhecimento sobre germes e vetores, a causa das doenças era um mistério. Febres que surgiam do ar ruim dos pântanos, daí o nome malária, do italiano malaria. Surtos que dizimavam exércitos e populações eram atribuídos a castigos divinos ou a forças sobrenaturais. A verdade era muito menor, muito mais mundana e muito mais difícil de combater. Era um inseto em busca de uma refeição. Essa desconexão entre causa e efeito permitiu que o mosquito operasse nas sombras por séculos, matando mais pessoas do que todas as guerras da história combinadas, sem que ninguém soubesse quem era o verdadeiro inimigo. A história é frequentemente contada através de grandes homens, batalhas e decisões políticas. Mas, e se um dos agentes mais influentes da história fosse um inseto? O mosquito, com sua carga de doenças, agiu como um grande nivelador. Ele não se importava com a força dos exércitos, a riqueza dos impérios ou a genialidade dos generais. A malária, em particular, foi uma força geopolítica silenciosa. O Império Romano, em seu auge, dominava o mundo conhecido. Suas legiões eram invencíveis. Mas ao redor de Roma, os pântanos pontinos eram um gigantesco criadouro de mosquitos anoféles. A febre romana assolava a cidade e o campo, enfraquecendo a população, diminuindo a produtividade agrícola e tornando a vida precária. Historiadores argumentam que a malária endêmica foi um fator significativo no declínio do Império Romano. Ela minou a saúde da população, reduziu as taxas de natalidade e tornou difícil a manutenção de um exército saudável. Soldados vindos de regiões não endêmicas não tinham imunidade e sucumbiam rapidamente à doença. O mosquito fez o que muitos exércitos bárbaros não conseguiram. Enfraqueceu o coração do império por dentro, tornando-o mais vulnerável a crises econômicas, instabilidade política e, finalmente, a invasão. O grande império não caiu apenas por causa de batalhas perdidas, mas também por causa de uma guerra biológica que ele nem sabia que estava travando. O mesmo padrão se repete em outros momentos cruciais. Durante a Revolução Americana, a malária e a febre amarela desempenharam um papel decisivo. As forças britânicas, não acostumadas ao clima e aos mosquitos do sul dos Estados Unidos, sofreram baixas devastadoras por doenças. O general britânico Cornwallis, durante a campanha que culminou na Batalha de Yorktown, reclamou que seus hospitais estavam cheios de soldados doentes. As tropas coloniais, muitas delas locais, tinham algum grau de imunidade adquirida. O mosquito, nesse sentido, lutou ao lado dos revolucionários, enfraquecendo o inimigo de uma forma que as balas não conseguiam. Até mesmo, as campanhas de Gengis Khan podem ter sido freadas pelo pequeno inseto. O temido exército mongol, que varreu a Ásia e a Europa, foi detido em suas tentativas de invadir o sul da Europa e a Índia. Não apenas pela resistência militar, mas também pelas doenças tropicais transmitidas por mosquitos, contra as quais seus guerreiros e cavalos não tinham defesa. O mosquito agia como um guardião invisível de ecossistemas, protegendo certas regiões da invasão simplesmente por estar lá. Ele mudou fronteiras, determinou o resultado de guerras e ajudou a moldar o mapa do mundo que conhecemos hoje. Uma força da natureza agindo no palco da história humana.